Os. Bom dia, gente. Estou aqui hoje em Socorro, interior paulista, dando uma volta aí de bicicleta. Então eu resolvi parar para fazer esse vídeo, né? É muito importante para quem é acupunturista ou trabalha com medicina chinesa ter contato com a natureza. O azul do céu, o verde das matas, o marrom no caso ali das águas, né? Nas águas cristalinas por causa da chuva, né? Ali é um lago e está barrento por causa das chuvas. Quando a gente estuda os 5 elementos, eu me lembro uma vez que eu estava numa roça e eu estava observando uma flor e fiquei imaginando aquela flor crescendo, se desenvolvendo, né? Desde a sua semente até a sua florada. Eu tive um pensamento bem curioso que num insight me veio uma luz de compreensão dos canais tendinomusculares. Eu sei que não tem nada a ver aparentemente, mas quando eu imaginei aquela semente eclodindo, né, se desenrolando, crescendo, eu lembrei de umas apostilas que eu tinha de spiral taping, né? Aí me deu um insight de como aquilo funciona. A partir de então eu entendi o spiral, entendi canais tendinomusculares, entendi um monte de coisa. Da imaginação, né, de imaginar como uma flor se desenvolve. Os chineses antigos, ou até mesmo a nossa cultura, né, o nosso povo, sempre teve contato com a natureza. Muito importante você observar o movimento das nuvens, o movimento das folhas balançando com o vento, né? O som dos pássaros, o som do silêncio à noite, o vazio. À noite vocês vão perceber, principalmente quem tem contato com a natureza, uma coisa é diferente de você estar quieto durante o dia. Outra coisa é o vazio da madrugada, é um silêncio diferente. Não é só simplesmente uma ausência de som, é também um vazio. Essa percepção dos movimentos da natureza que é importante para a gente entender os 5 elementos e, é claro, os 5 movimentos. Para quem é de São Paulo, Campinas, capitais, Belo Horizonte, né? Capitais, Belo Horizonte é uma cidade gostosa, né? Eu já fui lá algumas vezes estudar, inclusive. Fui fazer um curso de fitoterapia chinesa, bem legal. Lá é mais arvorado, né? Mais próximo à natureza. Agora eu digo São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro, tirando a orla ali, né? A gente perde contato com esse movimento natural. O que vocês têm que fazer? Vocês têm que, por exemplo, quando você pega um pedaço de mato e começa a observar o seu desenrolar, né? Deixa eu tentar pegar aqui, né? O seu formato, o toque, a dor, né? A farpa, a alergia, né? Tudo isso desenvolve a sua sensibilidade para entender os 5 movimentos. Que nem aqui eu estou numa estrada de terra. Muitas pessoas dizem que sofrem de rinite. Para quem é do interior e tem contato com a estrada de terra, sabe que a rinite ataca quando chove. Mas o que tem a ver a chuva? É a umidade? O que é, né? Quando a terra é seca, e vem aquela chuva, a pancada da chuva, ela levanta o pó. É como se você estivesse batendo assim no chão e levanta o pó, né? Então, aquela poeira que sobe junto com a chuva, antes da chuva molhar a terra, a poeira sobe. E aquilo a gente respira e incomoda muito, né, as mucosas do nariz, aí dá a rinite. A gente fica espirrando 2, 3 dias, né? Incomoda demais. Então,
Então, simplesmente estudar a rinite como um processo de alergia, vamos dar um anti-inflamatório e é um processo alérgico, não é só isso. Você tem que entender esse processo da chuva, da terra, do processo da... Antes tem que haver uma secura, né? Antes tem que haver um período de seca, onde a terra esteja bem seca e depois vem a umidade e levanta. Então, se a gente for jogar isso para os 5 elementos, você vai ver que antes tem que ter um período de secura, elemento metal, predominante, com um ataque de umidade, elemento terra. Quando a terra invade o metal, ataca a rinite. Vocês estão entendendo a analogia de uma coisa com a outra? Não é simplesmente, o que é rinite, professor? Dá os protocolos de tratamento. Eu vou fazer a aurícula, é ponto os cibernéticos, ponto de rinite, ponto disso, ponto daquilo, ponto de nariz, ponto de é pulmão. Entenda que a terra estava em equilíbrio, estava seca, né, dentro da sua geografia, dentro da sua atmosfera. Quando vem, não qualquer chuva, não é uma garoa que dá rinite, é uma pancada de chuva rápida, né? Aí aquele pó levanta, se você se submete a isso, dá crise de rinite, dura 2, 3 dias. Aí você entendeu o que é o ataque da umidade sobre, né, da terra sobre o metal, né? A mãe judiando do filho. Aí quando vem o paciente e fala assim, eu tenho rinite, eu fico ruim, fico um dia lá ruim, mas não acordo bem. Opa, então não é rinite, entendeu? Porque a rinite ela é persistente, são 2, 3 dias para limpar o nariz. Observação, quando eu deito na grama, dá muita coceira, né? Dá muita coceira. Então, o que está acontecendo? É simplesmente passar uma pomada? Passa uma pomada antialérgica. Peraí, não é pomada antialérgica. Eu estou com corpos invasores me atacando. Aí já não é mais o problema de uma deficiência interna, bem pelo contrário. O meu corpo é bem sensível, ele está percebendo o patógeno. Ele está me avisando, para de rolar na grama, filhão, vai machucar, vai dar alergia, vai tacar a pele, vai dar, né? No começo, a patologia ela é tópica, né? Ela é local. Se não tratada, se não prevenida, no caso não é nem tratar, né? É se prevenir. Ela vai para o interior, vai atacar os órgãos e vai ficar crônico e é isso aí. Qual que é o melhor tratamento nesse caso da grama? Que remédio que eu passo? Quais são os pontos de acupuntura para coceira? Nesse caso não é acupuntura, meu amigo. Nesse caso é água e sabão. Você entende? Essa simplicidade no tratamento, vocês têm que ter muita apureza, principalmente sobre a observação dos 5 elementos. Se você não tem contato com a natureza, eu sugiro a você pegar um final de semana, vai numa sexta-feira, né? Quem é de São Paulo, grandes capitais, passa um final de semana num camping, mas para refletir, sentir o vazio, sentir o sereno da madrugada, sentir a umidade da noite. Uma coisa é a umidade durante o dia. Eu estou aqui perto do lago, mas é dia, tá sol, tá uma brisa gostosa, né? O sol não está tão forte, tá um tempo muito gostoso. Então, essa umidade vai ter uma ação sobre o meu corpo. Agora, a umidade da noite, eu vou dormir, deito no chão, pega aquela umidade que vem do solo. Eu vou deixar aí para vocês refletirem. Se o frio desce, olha os bichinhos aqui picando, se o frio desce, por que a umidade fria sobe? A umidade desce, o frio desce, né? A água sempre vai para baixo.
o frio ele desce, né? O calor sobe e o frio desce. Então por que a umidade fria ela sobe? Se você deitar no chão, por que a umidade sobe? Né? Vamos já dar a resposta, porque eu quero mais uma reflexão nesse vídeo. A água ela sempre tende a seguir o calor, né? Então, se a terra é fria e o seu corpo é quente, adivinha para onde que a umidade vai? A água segue o calor, né? Quando você vai perceber isso, por exemplo, na sua casa, um inverno, a casa fica úmida no inverno, está frio, a umidade ataca. Não é que o frio, no caso, está fazendo mal, é a umidade. Se a atmosfera ao redor da casa é fria e a sua casa é quente, a umidade, o sereno, a própria umidade natural, né? Ela vai seguir o calor, então a umidade ela vai entrar na casa. Por isso que nessas épocas de inverno, ou casas de regiões frias, ataca muito o problema de rinite. Opa, rinite de novo, umidade, a terra invadindo o metal. Então muitas pessoas atacam o frio do inverno pelo elemento água. Porque é frio, vamos tratar o elemento água, vamos tonificar o rim, vamos usar ponto R7. Você entende por que seu protocolo dá errado? Por quê? Porque você não tem contato com a natureza. Se você entender que a sua casa é quente, fora da casa é frio, a água ela vai para onde é mais quente. O sentido da osmose, ela segue o calor, né? Por isso que a planta, observação da planta, né? A água vai do subsolo e vai até a ponta da planta. A água vai para onde é mais quente. Tem a diferença de pressão e a diferença de temperatura, né? Então, vai acontecer o mesmo caso da rinite no caso da casa. A umidade de fora da casa está fria, ele vê a casa quente, a umidade fria ela vai adentrar a casa. Você é exposto a essa umidade fria, você dentro da casa quente vai adoecer, vai atacar os pulmões. Então quem que eu trato? Eu trato a água, trato o metal ou trato a terra? Tá vendo? Já confundiu tudo. Para quem não domina o movimento, os 5 movimentos da natureza, vai ficar totalmente perdido. Aí vai querer protocolo. A ideia não é dar protocolo, é raciocínio clínico, raciocínio natural de quem compreendeu os 5 movimentos da natureza. No caso, então, o que eu vou tratar? Tonificar a água? Não. Ah, porque está frio? Não. O problema aí nesse caso foi a água, a umidade invadindo o que é quente. Então eu tenho que, na verdade, sedar a umidade. No caso, eu poderia sedar a terra. Sedar a terra é tirar o equilíbrio da terra, não é tirar a umidade. Então, no caso, eu tenho que expulsar a umidade. Quais são os pontos de acupuntura para expulsar? Expulsar, que conecta interior com exterior. É o Lô. Principalmente, quando você quer expulsar, proteger, você tem o Lô longitudinal, né? Fazer aqui com a mãozinha assim, né? Longitudinal e o Lô transversal. O transversal conecta um canal com o outro do mesmo elemento, né? Canais de polaridade oposta, yin yang, por exemplo, o baço e o estômago. E tem o Lô longitudinal que conecta o interior com o exterior. Então, nesse caso, a umidade na terra, eu posso usar o Lô do baço, que no caso é o Kunsum BP4, se eu não me engano. É o BP4, né? O Lô do baço. Então, qual o ponto que a mulher está lá com muitas cólicas, a umidade desceu, foi para o baixo ventre, está com coágulos, dores à palpação, inchaços, edemas, vai se manifestar nos termos ocidentais com aquelas doenças, né, endometriose, cistite, ovário policístico. Qual o ponto que eu vou usar? BP4, porque é o Lô da umidade fria. Você entende por que tem que ter o raciocínio clínico em cima dos 5 movimentos? E aí a gente pode ficar falando aqui o dia inteiro sobre essa relação da natureza com a analogia que os chineses conseguiram milagrosamente fazer com as ações de pontos e
as interações nos 71 canais de energia, tá bom? Gente, eu vou ficar por aqui que o vídeo já está ficando grande. Mais uma reflexão, eu parei aqui para dar uma parada na vista aí de socorro. Fica esperto aí no meu site, no meu Instagram, tá lá na bio, tem a link. Toda vez que tiver um curso, alguma coisa, tá lá na descrição, fica lá esperto, eu vou avisando nas redes sociais. São Paulo agora vou ter o curso em janeiro, vai lá estudar comigo. Quem sabe a gente vem para o interior também fazer um ambulatório prático de 5 elementos aqui em Socorro. E é isso aí, gente. Dá um like aí no vídeo, se inscreve no canal, compartilha. O meu objetivo é ensinar a medicina chinesa clássica, natural, aquela antiga, onde você não decora pontos de tratamento, onde você não decora protocolo. Você entende, vai perceber tudo isso que eu falei dentro da pulsologia. São 4 pulsos que a gente tem que observar, né? Tem que ver as 2 artérias anteriores, as 2 artérias posteriores, né? E a carótida e a cervical. Vamos perceber a harmonia entre esses 4 pulsos, vamos entender o interior e o exterior, a como equilibrar isso estimulando os pontos. Parece que é difícil? É um pouco, mas com persistência a gente chega lá. Sou o Dr. Paulo, samurai da acupuntura, muito obrigado. Osso!